dentro de grandes organizações, onde eu passei 30 anos direto, principalmente multinacionais. A gente percebeu que durante um certo tempo a administração é altamente burocrática. Despacito, y más lento y más alto. Falando Brasil, grandes organizações. Modelos piramidais, visando lucro, nacionais, mais ou menos algumas multinacionais. Então, o lucro era a primeira visão da coisa. Todos os procedimentos já eram padronizados. E automaticamente os clientes e os funcionários eram escravos dessa determinação do dono. Então a identidade fica a cabo das organizações, dos grupos internos, de se constituírem e de constituir suas identidades. Diante da organização, números, matrículas. E se não estiver satisfeito, tchau. Não há negociação. Nesse segundo momento, começa na década de 60, com a entrada das multinacionais, que os procedimentos vêm dos Estados Unidos, do Brasil. Eles trazem um procedimento que a visão era atender às necessidades do mercado e, por consequência, o lucro viria, porque se você não atender a necessidade, o mesmo produto, você perde o mercado. Então, houve uma inversão significativa. A única coisa que acontece é que os funcionários continuam escravos, mas com alguns benefícios. Banheiros separados para funcionários de alto nível, refeitórios diferentes, local de estacionamento. Todo el mundo entiende. No, entonces un poco más despacio. Entonces yo voy a ir... ¿Entendeu? Empecemos de vuelta, pero me parece que es muy interesante. ¿Por qué no empezar de vuelta al primer renglón? Vos decís, yo hablo en castellano, vos me decís, es correcto. Un primer nivel. Organização voltada para o lucro. Organizaciones dirigidas sobre todo a las ganancias, a los lucros. Os clientes e funcionários se submetiam ao poder, à vaidade e ao interesse de lucro do dono. En donde los funcionarios y los clientes se someten a las vanidades de los dueños. Grandes organizações. Grandes organizaciones. Vos me ayudás. Quando as multinacionais entram no mercado a partir do governo que nós temos, a industrialização, e começa a industrialização com as entradas das multinacionais que trazem outra cultura. Não foi uma evolução da cultura do país. Entonces, a partir de los años 60 en Brasil, y hay cosas parecidas en Argentina, llegan multinacionales, entran con otros criterios, ¿sí? Y toman no solamente el tema del lucro, sino la consideración del mercado. O lucro vem ser a finalidade fundamental, ela é consequência da visão da necessidade que eu vou ter nos públicos. ¿Se entiende? El lucro viene como consecuencia de atender necesidades de clientes. Ya hay un avance desde el punto de vista conceptual. Por favor. Claro que isso aqui compartilha com o problema dos acionistas. Até certo ponto, as necessidades vão ser atendidas. Se necessidades forem muito caras, produtos, mudança de fábricas, não é tão bem atendida as necessidades. En esos momentos, sin embargo, siempre predominando la necesidad de los accionistas, y entonces cuando aparecen dificultades internas, son soslayadas. A partir da década de 80, meados, finalizando a década de 80, os modelos japoneses começaram a influenciar muito o modelo de qualidade total, que até hoje no Brasil nós não sabemos dizer se foi o modismo. No Brasil até hoje não sabemos se a qualidade total foi o modismo, se foi uma cultura mal interpretada e que falava que teria que atender a necessidade de todos. Jonas, lo que dice Jonas, es que a partir de los años mediados de los años 80, me parece la noción influenciada por el criterio de gerencia japonesa, por la cual la palabra clave, estas como palabras claves, ¿sí?, pasa a ser calidad, y entonces él se pregunta si todos los esfuerzos que hicieron en calidad total, círculos de calidad, etc., fueron realmente valiosos o era una moda, pero que se proponían atender las necesidades de todos. Por lo menos esto se decía.
essas equipes, como no início falou que o seu curso deveria chamar gestão compartilhada. Eu acredito que seja semelhante ao que nós chamamos no Brasil de gestão participativa. Então, a gestão participativa foi uma forma de obter mais resultados das pessoas, quer dizer, não só os donos pensam, mas todos podem pensar isso e compartilhar, mas os benefícios são discutíveis se aconteceram com as pessoas. Aconteceu uma carga de trabalho maior para aqueles que participam com as suas ideias. Entonces, lo que se plantea con este criterio aparece la idea de parcería. Parcería es socio, es aparcero, ¿no es cierto? Aquel que trabaja contigo. Y él dice que esto se podría llamar, lo que yo llamaba gestión compartida, puede llamarse gestión participativa, como otro recurso novedoso de conseguir que la gente produzca más. Bueno, así se me para todo lo que dice la presidenta, esto que se entendía como podía ser una mejora también para las personas, en realidad hizo que las personas tuvieran que trabajar más. Y los beneficios eran para todos. Sí. Trabalhar mais, contribuir com seus conhecimentos, há uma apropriação do conhecimento e uma dispensa sem nenhuma percepção que o conhecimento seja importante. Bien. Apesar de chegar nesse estágio, poucas empresas, só as grandes corporações, as outras predominam ainda essa aqui. O modelo está na mesa fordista. Aí a gente continua a ver a identidade que não pode se discutir numa organização como ideal, porque existem vários tipos de organização. E não é uma evolução histórica pela minha constatação de anos de experiência. É uma visão de mentalidade. Não é uma visão que muda historicamente, mas por mentalidade empresarial. Entonces, lo que dice Jonas, creo que todos comprendieron que esto lo podemos dar para caer a la facultad, etc. Sin embargo, este proceso no es inevitable. Muchas organizaciones siguen trabajando así, porque el tema no es que con el tiempo las organizaciones van cambiando, sino que depende de cómo cambia la mentalidad, la forma de pensar la organización. Sí. Quando eu comecei a ler outras empresas, como a Microsoft, por exemplo, eu percebi uma possibilidade de busca da excelência. A busca da excelência no sentido de superação de necessidades. Oferecer um Windows diferente que o cliente nem espera receber, um 13º salário, um 14º salário em função da lucratividade. Se todos se integrarem aos interesses da empresa e do mercado, automaticamente a empresa vai se beneficiar do lucro. E, consequentemente, vai superar a necessidade de todos efetivamente. Tanto é que a Microsoft tem vários milionários. E no Brasil, ou qualquer lugar do mundo, se você aumentar o salário de algumas pessoas, eles vão desaparecer da empresa, porque o ambiente, o convívio humano não é bom. A grande dificuldade é que o convívio não é bom. Por quê? Nós temos as áreas de marketing, finanças, RH e produção. São visões técnicas diferentes, como o professor falou. Muchos conceptos, yo no sé si vos me ayudás, yo no sé si voy a repetir todo, pero lo que creo que dice Jonas es, él entiende, después de haber trabajado muchos años en empresas multinacionales y grandes empresas, que él entendía que podía haber una opción mejoradora, superadora, que tenía en cuenta no solamente atender necesidades, sino superar necesidades, y habla de Microsoft. Y entonces él plantea que en este caso se podría dar naturalmente una forma superadora de organización. Sin embargo, existen dentro de las organizaciones feudos, conflictos, situaciones. Y entonces el convivio, la convivencia es muy difícil. Y entonces esse pensar do modelo de poder é extremamente delicado, porque envolve não só a competência, não sei, habilidade, conhecimento das pessoas, mas a simpatia, a aceitação. As pessoas, às vezes, são muito boas tecnicamente, mas em comportamento deixam muito a desejar. É um problema, não sei se educacional, como poderíamos chamar? el tema entonces es cuáles, digamos, en estos casos, ¿qué hacen? ¿Sí? Hay una serie de
uno toma conciencia de que ciertas formas de gestión serían superadoras, sin embargo, estamos todavía trabajando, ¿sí? Quando eu estou com pessoas sobre esse tema que eu pesquiso para publicar um trabalho, eu verifico que elas falam assim, a gente nota um tumulto muito grande e falta um líder para ir lá e bater o martelo e colocar justiça, porque às vezes há um descompasso de poder. E muitas vezes talentosos saem perdendo. E muitas vezes em crise de mercado, eu dispenso um talentoso e deixo um ruim no mercado. Não há uma avaliação correta de quem é quem na organização. Muchísimas. Pues bien, ¿verdad?